18ª rodada e penúltima dessa primeira fase da Série C 2024 vai começar e é uma rodada que podemos ter definições. Podemos ter todos os 8 classificados para o quadrangular final, podemos ter todos os rebaixados, então vamos analisar jogo a jogo, ver quem é que pode se classificar já nessa rodada e ver os favoritos para os jogos, né? Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. E aí, meu irmão, quem é favorito para vencer o seu jogo nessa rodada da Série C? É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, além também dos times que podem se classificar para a próxima fase já antecipadamente, né? Antes de precisar jogar o último jogo dessa primeira fase. A gente sabe que já temos aí 5 times garantidos e temos o Ipiranga ali praticamente classificado também. Vamos conversar sobre isso, sobre os favoritos para os jogos. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, se você não me conhece, é um prazer que você esteja aqui. Se inscreve aqui no Torcedorismo, esse é um canal dedicado exclusivamente ao futebol brasileiro. Então aqui você vai encontrar tudo sobre futebol brasileiro. Se você já é meu inscrito, já me conhece, tamo junto, meu irmão, mais uma vez aí num vídeo juntos, então já deixa a sua curtida, deixa o like aí, marreta o like, ó. Bota like aí nesse sabadão pra gente subir muito aí no YouTube. É um prazer que você esteja aqui comigo. Vou botar a tabela aí pra gente trocar essa ideia melhor aí sobre a Série C. Tamo aí mais uma vez na tabela do Globoesporte.com. E vambora, ontem foi probabilidade, hoje a gente vai analisar técnica e jogos, tá? A gente vai analisar os times que tem os jogos mais difíceis, os jogos mais complicados, né? Tem confrontos mais tranquilos e confrontos mais difíceis, né? Vamos ser honestos aqui, né? Ninguém é mais criança aqui. Então, vamos lá. Os times que já estão classificados, né? Esses 5 primeiros times aqui estão 100% já classificados para o quadrangular final da Série C. São eles o Botafogo, o Atlético e a Ferroviária, que está invicta ainda. Meu Deus do céu, tá em 17 jogos, ninguém venceu da Ferroviária. 2 times aí vão ter a chance ainda, né? O Volta Redonda e na última rodada será o... Vamos ver aqui rapidinho, o Botafogo. 2 times que têm capacidade de vencer a Ferroviária sim, e são 2 times que já estão classificados para o quadrangular final, né? Ferroviária, São Bernardo e Volta Redonda. Então, esses 5 times não podem mais ser ultrapassados pelos times que estão aqui do lado de fora, então já garantiram vaga. O Ipiranga, né, tá... Meu irmão, falta 1% pro Ipiranga confirmar 100% a sua vaga aí no quadrangular final. Por quê? O Ipiranga tem aí 6 pontos de vantagem pro Remo, tá? Que é o único time que pode ultrapassar o Ipiranga dos que estão do lado de fora, né? Por quê? Náutico e Tombense também tem 22 pontos, porém, eles têm só 5 vitórias, né? Você tá vendo aqui que cada um tem 5 vitórias, o Ipiranga tem 8, o Remo tem 7. Então, o Remo aí vencendo os 2 jogos e o Ipiranga perdendo os 2 jogos, né? O Remo pode ultrapassar o Ipiranga e aí o Londrina teria que vencer pelo menos um jogo e o Figueirense teria que vencer aí também, teria que vencer os 2 jogos, né? O Figueirense teria que vencer os 2 jogos, mas só que acontece que o Figueirense, se eu não me engano, pega o Remo, né? O Londrina pega o Remo, né? Então por isso que a situação é tão difícil assim. A situação é a seguinte, ó. Temos aqui um confronto entre Londrina e Remo. Então o Londrina ele vai ter que... ele pode perder esse jogo, né? Pro Remo. E ele terá que vencer obrigatoriamente esse último jogo contra o Náutico para passar o Ipiranga. E o Figueirense vai ter que vencer Volta Redonda. E também vai ter que vencer na próxima rodada o São José, né? É o jogo mais tranquilo para vencer. E o Remo, obviamente, vai ter que vencer os 2 jogos, né? Vai ter que vencer o Londrina e na última rodada o São José. Então, só assim o Ipiranga perde a vaga. O Ipiranga terá que perder pro Sampaio Corrêa em casa e na última rodada pro Atlético, né? Então, o Ipiranga aí depende de um empate para garantir a sua vaga na próxima fase. Agora, vamos lá. A 7ª vaga e a 8ª vaga, essa vaga que hoje seria do Londrina e a 8ª seria do Figueirense, essas 2 estão mais abertas, né? Estão mais abertas. Todos esses times aqui, ó, todos esses 3 times que estão do lado de fora aqui podem ultrapassar o Londrina ainda, né? Eles 3 têm chances de ultrapassar o Londrina, né? O Londrina precisa de um empate, né? O empate ali, se o Londrina empatar, ele vai a 27, o Remo iria a 24, o empate praticamente garante a vaga do Londrina. Porém, não é o suficiente, são 2 empates, né? Precisa de mais 2 pontos, né? Não, pera aí.
pro Londrina garantir vaga na próxima fase, ele precisa de mais uma vitória, né? Mais 3 pontos aí garantem o Londrina na próxima fase. Se o Londrina empatar os 2 jogos, ele vai a 28, permanece com 6 vitórias e pode ser ultrapassado por todos esses times que eu falei. Então, só 3 pontos garantem o Londrina aí na próxima fase. Uma vitória, né? O Londrina, se vencer do Remo, já garante a sua vaga na próxima fase. E provavelmente o Remo perde suas chances de classificação, né? Já o Figueirense, cara, o Figueirense é o que tá, é a vaga que tá mais pra jogo, essa aqui, tá? É a vaga do Figueirense. O Londrina, lembrando que pega o Remo e na última rodada pega o Náutico. Então são 2 de confrontos difíceis pro Londrina, 2 confrontos diretos aqui, né? Remo e Náutico, os 2 que estão aqui do lado de fora. Cara, a vida do Londrina tá difícil, precisa de 3 pontos, precisa vencer um dos 2 e se perde pra eles, cara, já fica logo de cara pra trás, né? Mas a vaga do Figueirense é a que tá mais aberta, né? Tá ali um pontinho apenas na frente do Remo, né? O Remo, se empatar e o Figueirense perder, o Remo já passa de novo o Figueirense, né? Então tá muito sensível ali a situação do Figueirense, que pega ainda o São José, né? Pode garantir vaga na próxima fase, caso vença o São José, que é inclusive o primeiro e único time até agora rebaixado para a Série D do ano que vem. Se o Figueirense vencer o São José na próxima rodada, pode garantir vaga já no quadrangular final, e a última rodada ninguém vai ter chance, né? Nesse caso, o que tem que acontecer, tá? O Figueirense teria que vencer o seu jogo, né? E todos esses times aqui, esses 3 times, Remo, Náutico e Tombense, todos eles vão ter que perder, né? O Figueirense teria que vencer do Atlético, o Náutico teria que perder do Ferroviário. Se o Náutico empatar, ele vai a 23, fica a 26, não, se o Náutico empatar também serve, porque o Náutico iria a 23, né? Ficaria 3 pontos atrás do Figueirense, mas teria 2 vitórias a menos, né? Então, o empate de Náutico e Tombense serve, né? O Remo teria que perder por conta do número de vitórias, mas Náutico e Tombense, o empate serviria para o Figueirense se classificar em caso de vitória. Então, resumindo, para o Figueirense se classificar na próxima rodada, ele precisa do quê? 1, vencer, óbvio. 2, Remo perder para o Londrina. 3, Náutico e Tombense, no máximo, empatarem. Assim, o Figueirense garante vaga já na próxima fase. Remo, né? O Remo vai precisar, tanto o Remo quanto o Náutico quanto o Tombense, os 3 times vão precisar vencer os 2 jogos, né? Na minha opinião, isso não é matemática não, tá? Porque é possível que eles se classifiquem vencendo um jogo apenas. É possível, né? Mas aí teriam que ter umas combinações absurdas, e eu acho que isso não vai acontecer, meu irmão. Eu acho que para qualquer um deles ter chance de conquistar essa última vaga, eles vão ter que bater ali 28 pontos, né? 29 já garante, né? E 28 fica muito perto, como a gente está vendo aqui com o Ipiranga. Então, acredito que eles vão ter que fazer 28 pontos para se classificar. Isso requer vencer os 2 jogos. Então, vamos analisar primeiro a situação do Remo, né? O Remo vai pegar o Londrina, é um confronto muito importante, né? O Remo vencendo esse jogo não passa o Londrina, mas traz o Londrina ali para o mundo dos mortais, né? O Londrina que nesse momento está tranquilo, 4 pontos de vantagem. Perdendo esse jogo, o Londrina fica ali um pontinho na frente do Remo e pode ficar um pontinho na frente desses outros 2 aqui também. Então vai para a última rodada assim com uma pressão danada. Além disso ser muito bom, trazer mais uma vaga para jogo, né? Porque nesse momento a vaga que está em jogo é a 8ª, né? Então, vencendo o Londrina, o Remo traz mais uma vaga para jogo e mantém-se colado na 8ª vaga. Por que mantém-se? Eu não acho que o Remo vá assumir essa vaga na próxima rodada, porque o Figueirense vai pegar o São José já rebaixado. Ah, Diogo, mas o São José na última rodada venceu por 3-0 o São Bernardo. Cara, foi o melhor jogo do São José em toda a competição. É um time que jogou em casa, né, lá no seu gramado sintético, jogou muito bem. Agora tá jogando mais leve, sem pressão, mas, cara, a gente sabe que não quer muita coisa, né? E a gente sabe que o time do Figueirense é um time que é melhor que o São José, né? Então, acho muito improvável que o Figueirense tropece no São José, e por isso o Remo iria para a última rodada fora do G8 aqui, né? Mas estaria ali a 1 ponto de Figueirense e a 1 ponto de Londrina, estaria muito próximo. E aí a última rodada, quem pega o São José é o Remo. Então, muito provavelmente o Remo deve vencer esse último jogo, né? Se é futebol, a gente fala deve, vai vencer, 100% de certeza ninguém tem, mas deve vencer esse jogo. E aí vai ter que contar com um tropeço ou de Figueirense ou de Londrina, né? O Figueirense tem um jogo dificílimo contra o Volta Redonda, que já está classificado, né? Deve poupar jogadores, mas mesmo assim é um jogo difícil.
Porém, acredito que o Figueirense seja favorito nesse jogo, porque o Volta Redonda deve poupar jogadores. Nada confirmado, mas a gente sabe que quando o time está classificado, está para o quadrangular final, geralmente eles poupam seus jogadores para que os principais jogadores cheguem ali 100% no momento do quadrangular final, né? Quem está classificado geralmente faz isso. Mas Londrina e Náutico, né, vão fazer um jogo de vida ou morte lembrando que eu tô falando aqui, tratando da hipótese do Remo vencer o próximo jogo, né? E aí, esse aqui é o jogo que pode beneficiar o Remo, porque o Náutico ainda terá a chance, né, de acesso caso vença o Ferroviário, tá? Então aqui, o Remo vai ter que torcer pro Náutico vencer e vai ter que torcer para ele vencer. Mas, Diogo, o Remo está brigando contra o Náutico para conquistar essa última vaga. Cara, mas o Remo já está na frente do Náutico. Então, se o Remo fizer o que o dever de casa dele, ele venceu Londrina, né? O Náutico não passa o Remo em caso de vitória no Ferroviário. E o Náutico vencendo o Ferroviário mantém o Náutico vivo para a última rodada, ele tirar pontos do Londrina. Então, é para isso que o torcedor remista tem que fazer. O torcedor azulino vai ter que torcer para todas essas conjunções aí acontecerem para que o Remo tenha aí a chance de buscar essa última vaga. Esse resultado aí da 17ª rodada foi horrível, né? Essa derrota aqui pro Confiança foi horrível. Se tivesse pelo menos empatado, né, ainda estaria aqui no G8 e aí seria muita coisa diferente. Mas nesse momento é isso que o Remo precisa. Resumindo, vai precisar vencer o Londrina e torcer pro Náutico vencer o Ferroviário, tá? Por que o Náutico venceu o Ferroviário? Mais uma vez, para o Náutico chegar vivo nessa última rodada aqui e tirar pontos do Londrina. Vai ter terceiro, vai ter que torcer para o Londrina tropeçar pelo menos uma vez aqui, pelo menos empatar ou perder aqui contra o Náutico. E quarto, vai precisar vencer o São José aqui. Então, Remo vai precisar de 2 vitórias e de um tropeço do Londrina nesse jogo. Ou tropeço do Figueirense, também serve, mas é que eu tô já achando que o Figueirense pega 2 times aí mais tranquilos nesse momento, né? Situação do Náutico, né? Vamos passar pro Náutico agora. O Náutico vai ter que torcer, na verdade, aqui agora, vai ter que torcer pro Remo, tá? Vai ter que torcer pro Remo, pelo menos empatar com o Londrina. O ideal pro Náutico é um empate, tá? Nesse jogo aqui, o Remo não vai precisar torcer, o Náutico não vai precisar torcer pro Remo vencer. Por quê? Se o Londrina empata, vai a 27 pontos, né? E o Náutico vencendo o seu jogo, né? Obviamente vai precisar vencer. Como eu falei, esses times vão precisar vencer os 2 jogos, né? O Náutico vencendo o seu jogo contra o Ferroviário, ele passa o Remo. Então, por isso que é interessante que o Remo empate na visão do Náutico. O confronto, o resultado ideal nesse confronto aqui é o empate. Não é vitória do Remo, não é vitória do Londrina. Pro Náutico tem que torcer pelo empate nesse jogo, porque aí ele vencendo o Ferroviário passa o Remo, né? Fica ali atrás só do Figueirense, né? Que o Figueirense estaria com 26, o Londrina estaria com 27, né? Nessa hipótese de termos um empate aqui entre Remo e Londrina. E, obviamente, do Figueirense vencendo o último colocado. E aí o Náutico iria para a última rodada dependendo só dele, tá? Então, assim, por isso que lá nas probabilidades você vê o Náutico com um pouco mais de chances do que o Remo, né? Porque ele dependeria só de si nessa última rodada, em caso de empate nesse jogo aqui, né? Então ele só precisaria vencer o Londrina, que ele passaria o Londrina, esquece o Figueirense, não precisa nem torcer contra o Figueirense. O Náutico então precisa torcer, número 1, para vencer o Ferroviário, obviamente, número 2, por um empate nesse jogo entre Remo e Londrina, e número 3, vencer o Londrina na última rodada. É um caminho mais simples que o do Remo, né? Você viu que o do Remo aí tem que torcer para um, tem que torcer para outro, tem que vencer os 2 jogos, então é um caminho mais simples que o do Remo, o caminho do Náutico. Já o caminho do Tombense, cara, é o caminho mais difícil de todos. Por quê? Porque ele vai precisar torcer por um tropeço, pelo menos um tropeço, né? De Náutico e de Remo. Então, assim, eles não vão poder vencer os 2 jogos, tá? O Tombense, se o Náutico vencer os 2 jogos, por exemplo, teria que tirar muito saldo aqui, então é complicado. 5 de saldo em 2 jogos é difícil, né? Ainda mais com o Náutico vencendo, então deve aumentar o saldo. Então, o Tombense vai precisar torcer para Remo e Náutico empatarem pelo menos um jogo, né? Ou perderem um jogo, pelo menos. E vai ter que torcer também pro Figueirense empatar ou perder pelo menos um jogo. É disso que o Tombense precisa e, obviamente, vai precisar vencer o Botafogo, que é o líder, né? Deve poupar jogadores também. E o Ferroviário na última rodada. E a gente não sabe se... Provavelmente o Ferroviário já vai estar rebaixado, né? Na última rodada. Mas o difícil é vencer realmente o líder da competição. Talvez se o Botafogo botar muitas reservas aí fica fácil pro Tombense também, mas vai precisar torcer para geral aqui em cima esses 3 times
vão precisar tropeçar pelo menos uma vez. Essa é a situação do Tombense, é a situação dos times que estão buscando acesso. No lado do Figueirense, cara, é vencer os 2 jogos, no lado do Londrina é vencer pelo menos um jogo que eles garantem a vaga também, beleza? Então essa é a situação do acesso, os times que estão brigando. Confiança, Floresta, ABC e CSA têm chances mínimas de acesso ainda, né? Eles estão ali 4 pontos atrás do Figueirense, todos eles têm condição ainda de passar o Figueirense, mas teriam que vencer os seus 2 jogos e torcer para todo mundo que tá acima tropeçar, né? O Figueirense aí teria que tropeçar 2 vezes, né? Para que eles passem o Figueirense. A gente já viu que a tabela do Figueirense é relativamente tranquila, né? Pega o São José e depois vai pegar o Volta Redonda, provavelmente com os times reservas, né? Então, eles estão preocupados mesmo com o rebaixamento. Então, do Confiança aqui para baixo até o Ferroviário, todos esses times ainda não escaparam e ainda tem chances de rebaixamento, né? Então, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima aqui, beleza? São José já está rebaixado matematicamente, está 9 pontos atrás do Caxias, não tem mais chances de ultrapassar o Caxias, já que tem só 6 pontos em disputa. O Ferroviário está 5 pontos atrás do Caxias. Então, se o Caxias empatar um jogo, o Ferroviário está rebaixado, independentemente do resultado do Ferroviário, não depende mais de si. E se, obviamente, se o Ferroviário também não vencer um dos seus jogos, precisa vencer os 2, tá? Ele também está rebaixado. Então o Ferroviário está virtualmente rebaixado já. Assim como o Ipiranga está virtualmente classificado aqui, o Ferroviário está virtualmente classificado. E olha só, cara, veja bem, seria o único time que veio da Série D a ser rebaixado até agora, né? Caxias veio da Série D, Ferroviário, o Caxias ainda não está sendo rebaixado, o Ferroviário será rebaixado. E Atlético e Ferroviária já estão classificados para a próxima fase. E, cara, o mais curioso de todos é que o Ferroviário é justamente o atual campeão da Série D. Segundo ano seguido que o campeão da Série D é rebaixado, né? No ano passado foi o América de Natal, agora será o Ferroviário, que também estará rebaixado. Tá, tô cravando aqui, tá? Não sou matemático, mas o Ferroviário não vai escapar, não. Agora vamos lá. Essas 2 vagas aqui estão abertas, tá? A 18ª e a 17ª. Nesse momento, Aparecidense e Sampaio Corrêa, que aliás o Sampaio, eu falei isso no outro vídeo, cara, das probabilidades. Como que o Sampaio Corrêa foi prejudicado, né? Na última rodada teve um pênalti surreal. Vai lá nesse vídeo, nesse último vídeo que eu deixei aqui no card sobre as probabilidades, que eu falo sobre isso. Tem até a foto do lance do pênalti que não marcaram pro Sampaio Corrêa lá no vídeo, né? Então dá uma olhada lá. Mas aqui a gente vai falar sobre as chances deles, né? Vamos lá. O Caxias, cara, o Caxias vai precisar vencer um jogo e empatar outro. Precisa de 4 pontos aí para garantir a sua permanência na série dele. Iria 22 pontos e aí empataria em número de pontos com o Sampaio, né? Vamos supor, deixa eu explicar aqui, tá? O máximo que o Sampaio chega ali é 22 pontos. Se o Caxias vencer um jogo, né, e empatar o outro, ele também fecha 22 pontos, mas ele iria a 6 vitórias e o Sampaio Corrêa iria ao máximo a 5 vitórias. Então o Caxias precisa de 4 pontos só, ele vai precisar vencer o CSA ou vencer o ABC e empatar com um dos 2 também para se garantir na Série C do ano que vem. O Sampaio Corrêa vai precisar vencer os 2 jogos, muito provavelmente, né, ou pelo menos vencer um e empatar o outro e torcer contra o Caxias, torcer contra o CSA, contra o ABC, contra o Floresta ou contra o Confiança, né? Mas o fato é que não pode perder mais. Sampaio Corrêa não pode perder mais. A Aparecidense vai precisar vencer os seus 2 jogos também, né? É um time que também no máximo chega só a 22 pontos, também tem só 3 vitórias na competição. Vai pegar o CSA, né? Então é um confronto direto aqui. Muito interessante isso, tá? A Aparecidense pega o CSA e depois vai pegar o ABC. Então são 2 confrontos diretos. Se a Aparecidense vencer esses 2 confrontos, muito provavelmente se salva, tá? Até porque a briga contra o rebaixamento tá cheia de confronto direto, ó. Caxias e CSA, a gente tem Sampaio e Confiança, ABC e Aparecidense, como eu falei, né? A gente tem muitos confrontos diretos. Na penúltima rodada, que é a próxima, a gente tem Aparecidense e CSA, como eu falei. A gente tem Caxias e ABC. A gente tem aqui o Floresta, tá com 19 pontos também, vai pegar o Atlético, que é um dos melhores times. Então assim, a briga pelo rebaixamento tá um bololô danado, tá? Mas esses times que estão com 19 pontos aqui, cara, uma vitória já garante a vida deles ali, né? Não garante 100%, né? Por causa do número de vitórias, mas vamos supor aqui, ó, se o CSA vencer um jogo, ele fica com menos 5, vai? De saldo. Digamos que ele vença por 1-0. Ele iria 22 pontos, menos 5 de saldo. Não se salva não, tá? Matematicamente não se salva.
eles teriam que, esses times que estão aqui com 5 vitórias, né, todos eles podem ser ultrapassados pela Aparecidense e pelo Sampaio Corrêa, né, em caso de derrota. Se eles vencem uma vez, eles não podem ser ultrapassados não. Então aqui, ó, uma vitória serve para o CSA se livrar, uma vitória serve para o Floresta, não serve para o ABC, né, o ABC não serve uma vitória apenas, né, ele vai precisar de uma vitória e um empate. Idem para o CSA e para o Caxias serve uma vitória. Então ABC e CSA, eles precisam de pelo menos 4 pontos para se livrar 100% do rebaixamento. Então assim está a situação da tabela da Série C, que, meu irmão, na última rodada a gente vai fazer de novo essa análise, tá? A gente vai fazer de novo essa análise. Eu sei que é complicado, mas a gente vai fazer de novo essa análise de um jeito explicadinho aí, então fica ligado no torcedorismo. A Série C tá chegando no seu momento mais decisivo, né? Nós vamos já conhecer todos os 8 classificados, e aqui no torcedorismo, cara, a gente vai continuar avaliando e acompanhando tudo sobre a Série C. Lá ali, depois que a rodada terminar, a gente vai ter o vídeo aí falando tudo o que aconteceu, sobre os times que estão classificados, vamos analisar todos os jogos, então se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos de Série C. Não esquece de ativar o sininho para você receber esse vídeo primeiro, e se você não deixou sua curtida lá atrás, deixa a curtida agora, cara, porque isso me ajuda muito, tá? Então, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!